com a explicação de português, tá? Então, lembrando que você não vai responder agora junto comigo. Eu vou explicar, você vai estar atento. Aquilo que você quiser anotar, você pode anotar, tá? Que você achar que deve estar anotadinho aí para você responder, você pode anotar para você responder depois. Então, o de português é... Deixa eu pegar aqui meu caderno. O de português é página 52 a 56. Tudo para responder, gente. Isso aqui é revisão da ortografia, tá? É revisão da ortografia e gramática. Então, são escritas de palavras, tá? Então, isso aqui é revisando a escrita de palavras. Então, o título lá já fala, ó, a estrutura das sílabas. Então, letra no início e no fim da sílaba. Então, isso aqui é revisão da escrita, tá? Revisão da escrita de algumas palavrinhas. Então, o que vocês vão fazer? Na primeira aí, nós temos o calendário, né? Que é o que a gente vem trabalhando aí nessa semana. O calendário de 9 a 15, com algumas coisas aí que a pessoa, dona do calendário, vai fazer. Alguns compromissos dessa pessoa, né? De domingo a sábado. Então, aí tem algumas coisas que ela vai fazer. Então, na letra A, fala o seguinte: copie do calendário em letra cursiva. Isso aqui, gente, é o que você já escreve, né? No seu dia a dia, você já escreve com letra cursiva. Então, já é a sua prática, né? Já se tornou a sua prática a escrita de letra cursiva. 3 palavras que apresentam sílabas formadas por vogal e consoante. Então, aqui, gente, qual palavra que você pode pegar? Lá tem Gabriel, escola, alfabeto, ir, Raul. Palavras que tem vogal, consoante e vogal, tá bom? Letra B. Quais palavras do calendário apresentam 4 letras em uma mesma sílaba? Isso aqui, gente, é quando você vai testar, né? Você vai separar as palavrinhas e ao separar as palavras, vão ter algumas palavrinhas aí que vão ficar 4 letras juntas. Eu vou dar um exemplo, mas você vai procurar mais. Eu vou te dar o exemplo da palavrinha lembrar, tá? Quando eu separo a palavrinha lembrar, olha aqui, ó. Lembrar. Quando eu separo aqui o brar, quantas letras ficaram juntas? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4 letras. Então, é isso aqui que você vai fazer, tá? Na letra B, você vai colocar a palavrinha que, ao separar a sílaba, uma sílaba só vai ficar com 4 letrinhas. Então, eu te dei o exemplo de lembrar, mas tem mais. Você vai achar mais 3 palavrinhas aí, tá? Letra C. Copie em letra cursiva as palavras que iniciam com a letra L. L de lápis, tá? Toda palavrinha que começar com a letra L, você vai anotar, tá bom? Toda. Começou com L, escreve lá. Letra E. Copie em letra cursiva as palavras que terminam com a letra L. Então, na letra D, palavras que começam. E na letra E, palavras que terminam, ok? Número 4. Todo mundo acompanhando a explicação das atividades? Sim? Ok. Número 4. Não é para fazer agora, tá? Prestem atenção na explicação, depois vocês vão estar fazendo. Certo? Número 4. Leia as palavras e verifique sua separação silábica. Então, aqui foi te dada uma tabelinha embaixo com várias palavras. Bolo, lia, pastel, consulta. Na primeira tabelinha, tem as palavras escritas aí. Na tabelinha do lado, tem a separação da sílaba dessa palavra. Vocês estão vendo aí no livro? Se estiver acompanhando aí no livro, tá entendendo o que a tia tá falando, né? Aí, o que você vai fazer? Depois, classifique a sílaba destacada conforme indicada no quadro. Então, lá, V, formada por vogal. VC, formada por vogal e consoante. Isso é a sílaba, tá?
CV, quando a palavra for formada por consoante mais vogal. E CVC, quando ela for formada por consoante, vogal e consoante. Então, por exemplo, a palavra bolo, a sílaba destacada foi o lo. O que eu vou colocar para a palavra bolo? Eu vou colocar V. Se eu colocar o V, eu estou falando que é uma palavra formada só, é uma sílaba formada só por vogal. Se eu colocar VC, eu vou estar falando que é uma palavra formada por vogal mais consoante. Se eu colocar CV, eu vou falar que é uma palavra formada por consoante mais vogal. E se eu colocar CVC, é uma palavrinha formada por consoante, vogal e consoante. Então, aqui no caso, a sílaba que falou aí para mim que separou, olha aqui, ó. A palavra é bolo. A sílaba destacada é o lo. E a sílaba lo, ela é formada por quê? Ela é formada por uma consoante. Qual é a consoante? L, não é? E por uma vogal. Qual é a vogal? O. Então, qual é a sigla que eu vou colocar? V, VC, CV ou CVC? Nesse caso aqui, eu vou colocar CV. Por quê? Porque eu tenho uma consoante e tenho uma vogal. Então, como o L é consoante e o V é vogal, CV. Vou dar outro exemplo. A palavra lia. Lia. A palavra lia separada, ela vai ficar assim, ó. Lia. A sílaba destacada para você analisar é o A. Essa sílaba, ela é formada por quê? Tem consoante aqui? Não. Tem vogal e consoante? Não. Tem consoante e vogal? Não. Essa sílaba destacada, ela é composta apenas por vogal. Então, o que eu vou colocar lá na frente dela? V. Deu para entender o que é para fazer? Deu para entender o que é para fazer na número 4? Deu para entender, gente, o que é para fazer na número 4? Sim? Então, vocês vão usar as siglas que está falando aí no quadrinho amarelo, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim? Faz um joinha para a tia. Ficou claro o que é para fazer lá? Ok? Vai dar para fazer sozinho, sem precisar da ajuda da mamãe? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Então, beleza. Próxima, número 5. Observe a imagem a seguir e depois complete as frases com as palavras que faltam. Então, a dica, todas elas apresentam uma sílaba com vogal seguida de L. Então, aqui, gente, vocês vão responder as letras A, B, C e D de acordo com a imagem, tá? Então, você vai olhar aqui a imagem e vai responder as letras. Igual aqui na letra A fala assim, ó. Em cima da cama há duas... O que há em cima da cama? Duas o quê? Almofadas. Aí você vai escrever, há duas almofadas. Então, você vai responder de acordo com a imagem. Na número 6, você vai ler com atenção os dois grupos de palavras e descobrir qual delas é a intrusa. Laranja, adulto, mal e tal. Aqui no grupo 1, já deu para perceber que a maioria das palavras, a sílaba termina com L, né? Igual a do, termina com L, mal, termina com L, tal, termina com L. Então, aqui no caso, L no final da sílaba. Então, qual é a palavrinha intrusa nesse caso? É a palavrinha laranja, porque laranja, o L não está no final da sílaba, ele está no início, né?
Então, é isso que você vai fazer em todas as outras. Observar qual é a palavrinha que está com a escrita diferente, está escrito aí de forma diferente das demais e colocá-la lá como a intrusa, tá? Quando a tia Raíssa enviar a correção, eu quero que você vai fazendo um certinho em todas que você acertou, tá bom? Sem a ajuda da mamãe, sem a ajuda do papai, tá bom? Só com a explicação que a tia Raíssa está te dando, você consegue fazer, tá? E a próxima é o ponto de chegada. O que é o ponto de chegada, gente? É a conclusão daquele conteúdo, uma parte da conclusão, né? Então, aqui nós vamos relembrar calendário, vamos relembrar os gêneros textuais, né? Que no caso, o calendário, o rótulo, que foi aquele que a gente viu, do leite. Então, isso aqui vocês vão responder como uma revisão, tá? Vocês vão responder de acordo com tudo que nós já estudamos, com tudo que nós fizemos desde a semana passada até hoje, tá bom? Isso aqui na página 55 e 56 são conteúdos que nós já fizemos, tá? Conteúdos que nós já estudamos, que a gente já respondeu junto. Vocês vão responder aqui como forma de revisão, ok? Deixa eu abrir a telinha aqui. Alguém tem alguma pergunta? O Lucas já está com a mão ali levantada. Pergunta, Lucas. Meu pai não dá para buscar as tarefas quinta-feira, só dá sexta-feira. Aí é só ele ligar, entrar em contato com a escola e resolver lá, tá bom? Sobre isso aí, a tia Raíssa não consegue responder. Eu não sei também como que funciona, tá? Mas com certeza eles darão um jeitinho lá para o papai conseguir buscar, tá? Alguma pergunta, gente, relacionada às atividades de português? Não? Então, a tia Raíssa vai desligar essa aqui e já vou entrar em seguida com a de matemática, tá? Beijo. Explicação de matemática e a página de arte agora. Já podem entrar lá, tá?